Angola evoluiu muito em termos de sistema financeiro bancário. O nosso sistema bancário não fica a dever nada aos sistemas bancários de países da África subsaariana até de outras regiões. Mas, do ponto de vista da inclusão financeira, Angola atrasou-se. Porque em Angola não surgiu as soluções que foram usadas noutros países, nomeadamente o mobile money, que era uma solução inicialmente que surgiu muito associada aos operadores de comunicações. Ele surgiu associado aos operadores de comunicações porque era visto como um meio de fidelização dos clientes de comunicações, ou seja, um operador de comunicações que oferecesse também um serviço de mobile money tinha uma vantagem competitiva relativamente a outros operadores que não oferecessem esse serviço, não é? E isso, portanto, funcionou em muitos países como elemento de fidelização. Portanto, e quem financiou o mobile money nesses países foram mesmo as operadoras de comunicações. E financiaram porquê? Para garantir o cliente como cliente de comunicações. Ou seja, a realidade mostrou que existe um conceito que nós chamamos de ARPU, que é a receita média de um cliente, aquilo que o cliente num operador móvel paga por mês, que nós chamamos isso ARPU. O ARPU dos pagamentos, do sistema de pagamentos é 5 ou 6 vezes ou 7 vezes mais pequeno que o ARPU de comunicações, não é? Então, o operador de comunicações investiram nessa solução para ter os seus clientes amarrados a si. Isso aconteceu em vários países aí africanos e então o que acontece é que essa inclusão financeira, que é uma inclusão financeira básica, porque eu costumo classificar a inclusão financeira em duas dimensões. Temos a inclusão financeira horizontal e a inclusão financeira vertical. Então, a inclusão financeira vertical, aquela inclusão que temos feito um bocado aqui, bastante, que é uma inclusão financeira em que você, para os clientes que já estão no sistema financeiro, você dá-lhes novos serviços. Permite-lhe poupança, dá-lhe crédito não garantido, crédito garantido, a poupança, pode-lhe vender produtos financeiros, esses produtos que aumentam o valor o valor da inclusão financeira, chama-se inclusão vertical. O cliente já existe, você dá-lhe mais serviços. É inclusão vertical. Depois tem uma inclusão horizontal, que é trazer clientes que nunca estiveram no sistema bancário para o sistema bancário, ou o sistema financeiro para o sistema financeiro. Portanto, trazer quem nunca está no sistema, quem não está no sistema financeiro, trazê-lo para o sistema financeiro, chama-se inclusão horizontal. Porque o importante aqui é dar-lhe uma conta de pagamentos, não é bem uma conta de bancária, no bom sentido, pode ser bancária ou não, pode ser uma conta bancária, é sempre uma conta de pagamentos, mas uma conta de pagamentos nem sempre uma conta bancária. Bom, e então, dar a essa gente toda uma conta para ele poder fazer transações, para ele poder fazer pagamentos, transferência de valores, normalmente remessas, transferências que nós chamamos pessoa a pessoa, que é o básico da inclusão financeira. Portanto, nós temos esses dois níveis de inclusão financeira. O que nós fizemos bem, estamos a fazer, a inclusão vertical. Fizemos melhor que em muitos países. Mas a inclusão horizontal fizemos pior. A inclusão, a inclusão horizontal ainda é uma realidade pouco vista no nosso país. Não, porque não fizemos... Porquê? Porque, vamos lá ver, por vezes nós temos bancos que dizem que fazem inclusão financeira. Fazem. Mas só fazem a vertical. Porque a população, porque nós temos que pensar sempre que existem dois universos. Há um universo bancarizável e há um universo não bancarizável. E qual é a base da definição desse universo? É o rendimento das pessoas. Pessoas de muito baixo rendimento. O banco não quer. É um custo para o banco.
Você não pode aplicar um modelo de negócio de banco para bancarizar pessoas de baixo rendimento. Não funciona. Não funcionou em lado nenhum. Portanto, esse tem que ser operadores com um modelo de negócio apropriado para fazer isso, que foi o que aconteceu nesses países. Ou seja, a inclusão financeira nos países desenvolvidos foi feita quase que exclusivamente à base da bancarização. Atingiu-se a bancarização universal. Foi feito na Europa, foi feito no Brasil, foi feito nos Estados Unidos, foi feito em muitos países. Bancarização universal. Nos países em desenvolvimento, menos desenvolvidos, a inclusão financeira não pode ser feita por decalque da bancarização como foi feito nos países desenvolvidos. Porquê? Porque a bancarização tem como princípio base que as pessoas têm que ter um rendimento mínimo para garantir o serviço bancário. Os serviços bancários são mais caros. Bom, e nós aqui, durante muito tempo, tentamos talvez fazer a inclusão financeira com uma lógica de bancarização. Isso não funciona. Bom, e esse é o maior desafio que nós temos. Angola, o maior desafio que tem hoje é como é que vai fazer a inclusão financeira, elevar os níveis de inclusão financeira, como é que vai fazer? Bom, o governo reconheceu recentemente que a inclusão financeira é muito importante para reduzir assimetrias, para o desenvolvimento, e estabeleceu uma estratégia de inclusão financeira para o período de 2025-2027. Esta primeira inclusão financeira. Ora, e a lógica que foi adotada na estratégia de inclusão financeira é trazer para o mercado prestadores de serviços não bancários. Eles estão aí. Já estão licenciados quase 16 ou 17 prestadores de serviços, pagamentos não bancários, não é? Portanto, a lógica da inclusão financeira que foi adotada, portanto, a estratégia que foi adotada é alargar o mercado para que a inclusão financeira não fique dependente só de bancos, mas também fique dependente de não bancos, que são os tais prestadores de serviços de pagamento não bancários. Ora bem, a questão hoje é saber se esta estratégia vai resultar ou não. Então, no próximo ano vai-se fazer a avaliação da inclusão financeira e vamos ver se essa estratégia resulta ou não resulta. Na sua visão, uma boa medida esta? Na minha opinião, acho que ainda não vai ser suficiente, porque nós temos uma coisa que eu chamo, nós temos um trilema, é que nós queremos ao mesmo tempo garantir o acesso, queremos fazer um POC, que é o Know Your Customers, que é um controle de risco rigoroso, e ao mesmo tempo queremos que os prestadores de serviço de pagamento sejam lucrativos. Bom, eu acho que estas três coisas em simultâneo é difícil de conseguir, porque nós estamos a dar passos importantes, eu acho, na identificação das pessoas. Portanto, este programa do governo para aumentar o número de bilhetes de identidade vai ser positivo para isso, porque quem não tem BI, em princípio não pode ter uma conta, ou tem uma conta muito reduzida, portanto isso vai ajudar, mas nós temos de facto este problema, porque o mercado, o serviço, a prestação, enquanto que no universo bancário você pode ter 23 prestadores de serviço, como temos hoje, temos 23 bancos, nós, portanto, o mercado bancário pode ser dividido em 23 que funciona, mas o mercado não bancário você não pode dividir por 23, porque o mercado não bancário é um mercado muito pobre e que exige muito volume, e não acredito que a quantidade de operadores é que vai resolver o problema. Aquilo que eu conheço de outros mercados, este mercado chamado de inclusão financeira, é servido por 2 ou 3 operadores no máximo, porque exige muito volume. Se você está a trabalhar com clientes de baixa renda, não é? Muito dispersos, só consegue ter alguma lucratividade se tiver volume. Se não tiver volume, por outro lado, não se consegue fazer a inclusão financeira sem agentes de pagamento. O que nós temos são agentes bancários. Agentes bancários é uma coisa, são agentes dos bancos. Agentes de pagamento é outra coisa, são os agentes dos prestadores de serviços de pagamentos.
e nós precisamos de um agente para cada 100 clientes, 100 a 150. Esse é o padrão que existe em África. E sem uma rede de agentes, nós não vamos conseguir fazer essa inclusão financeira. Porque, pronto, e uma rede de agentes tem custos. Quem vai financiar? Bom, este tema não se esgota nesta conversa. Eu acho que é um tema que dá para fazer uma outra entrevista, ou dá para fazer um colóquio, ou dá para fazer um debate, etc. Mas esse é que é o grande desafio. São muitos desafios e estamos aqui a falar com Gualberto Matos, o PCA da EMIS, e nesta conversa, nesta entrevista Sinergia, estamos a falar sobre os pagamentos digitais, a evolução da EMIS, a inovação e os desafios do futuro, sem deixar de recordar-se também o percurso e o legado aqui de Gualberto Matos, que vamos já dentro de alguns instantes chegar lá. A questão, naturalmente, da inclusão financeira é vasta e, como disse muito bem, vamos talvez abordar este tema noutros momentos, porque se continuarmos a falar sobre inclusão financeira, sobre bancarização, naturalmente o programa Sinergia não terá espaço hoje para terminar com esta conversa. Vamos agora falar, sim, do seu legado, engenheiro Gualberto Matos. Ainda não morri. Mas já tem naturalmente um percurso histórico e é visível esse percurso, não sou eu quem está, digamos, a dizer, nós sabemos isso porque existe história, a história é contada e por tal motivo é que estamos aqui a expressar estas palavras. Portanto, tocamos agora no seu legado. Quando assumiu, digamos, a liderança da EMIS, qual era a empresa que encontrou e hoje qual é a empresa que, por exemplo, pretende deixar? Quando eventualmente decidir deixar de exercer as Já suas comecei a funções? fazer a transição geracional. Pois, Eu era PCE, agora sou PCA, não é? Bom, mas olha, eu quando fui para a EMIS, eu vim da Angola Telecom, portanto, eu estive na Angola Telecom há 18 anos, ou 18 anos, como administrador, e PCA também, da Angola Telecom. Portanto, depois quando fui para a EMIS, eu fui para a EMIS porque foi a convite do Banco Nacional de Angola, porque a EMIS, quando começou a funcionar, mas não funcionou. Ou seja, tinha alguns problemas de infância. A rede foi inaugurada oficialmente, mas depois não estava a funcionar muito bem. Então eu fui convidado para a EMIS por 6 meses, fiquei 24 anos. Pronto, mas só fui por 6 meses para lá. Bom, então fui convidado para fazer essa reestruturação e foi muito importante o papel do Banco Nacional de Angola, em particular do governador na altura, o doutor Aguinaldo Jaime, que aceitou e aprovou a proposta, o plano que eu fiz de reestruturação da empresa. A empresa, na altura, tinha 10 ou 12 trabalhadores, não tinha mais, era um embrião, e, portanto, a minha primeira função lá foi, efetivamente, transformar aquilo, fazer uma prova de conceito. A primeira grande missão foi fazer prova de conceito. Dizer assim, isto funciona. Pronto, isto aqui não funcionava. Bom, não funcionava. Pronto. E a rede começou só com 20 ATMs, ou 30 ATMs, 40 ATMs. Nem esse funcionava muito bem. Portanto, eu acho que o primeiro trabalho que eu tive à séria lá, em que eu fiz quase tudo de A a Z, pronto, talvez baseado na experiência que eu tinha. Mas foi fazer uma prova de conceito. A prova de conceito é, isto funciona, mostrar que funcionava. E os primeiros 5 anos, 4 ou 5 anos ali, foi provar que funcionava. Havia muitos céticos, muita gente cética, isto não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. Bom, provar que funciona. Provar que funciona é difícil, foi-se provando. Foi esse trabalho de prova, agora trabalho probatório, provar que essas soluções também funcionam, também podiam funcionar
nas nossas condições. Portanto, eu diria que esse primeiro 5, 8 anos, 6 ou 7 anos é um período probatório, pronto. E conseguiu provar, conseguiu provar. Sim, que funcionava, pronto. E depois, quando se atinge aquela velocidade de cruzeiro, depois pronto, depois já vai mais por si. Mas esta fase inicial é como as plantas. Você planta, cria uma planta, semeia uma planta, põe uma planta num vaso, que é aquela fase inicial, até depois ela atinge uma certa dimensão, as raízes vão lá para baixo, e quando as raízes estão lá embaixo, já você, mesmo que você não ponha água, a planta continua a crescer. Mas esta fase é como criar uma criança, não é? Depois, quando chega aos 16, 18 anos, você não precisa, já pode largar a criança vai sozinha, anda. Foi o que aconteceu com a Emis. Sobretudo quando a educação já está bem enraizada. Qual foi, nestes últimos anos, enquanto líder da EMIS, qual foi a decisão mais difícil que teve de tomar enquanto PCA? Pois, pá, mais difícil. Eu não sei, eu acho que a decisão é mais difícil, não sei se é mais difícil. Quando o Banco Nacional de Angola abriu um concurso para selecionar um operador de pagamentos móveis, a decisão talvez mais difícil, não foi difícil, muito difícil, mas Mais complexa? complexa, foi convencer os acionistas da EMIS de que a EMIS tinha que concorrer a esse concurso. E assim foi. Portanto, a EMIS concorreu, pronto, e cumpriu todos os procedimentos desse concurso. Apesar de que, nessa altura, a EMIS ainda tinha o BNA como acionista, não é? Mas concorreu e ganhou, acabou por ganhar, e o Quick é o produto dessa decisão. É o produto que mais se orgulha? Não direi que seja. Eu também não me orgulho do Quick, mas o Quick ainda é um produto nascente, não é? O produto que eu talvez mais me orgulho é o RUP. Que a RUP foi outra coisa que foi muito difícil de criar. Porque toda a gente hoje sabe o que é a RUP, usa a RUP, não tem a noção da origem da RUP, talvez, mas a RUP foi uma decisão difícil porque primeiro tínhamos que convencer a AGT, depois tínhamos que convencer todas as partes, inclusive entre os bancos, e havia muita resistência para introduzir a RUP, porque havia muitos interesses instalados. E a RUP era um projeto de interesse nacional. Claramente um projeto de interesse, não era um projeto de interesse económico ou de interesse financeiro ou económico para a EMIS. A RUP era um projeto de interesse nacional. Eu lutei muito pela RUP e tive a sorte de ter tido as pessoas certas na AGT e no Ministério das Finanças. Se não houvesse essa sorte de ter as pessoas certas nesses sítios, não se tinha feito a RUP. E teve muitos céticos também? A parte técnica não é o problema, muitas vezes. A parte técnica não. É conseguir vencer interesses instalados, porque muitas vezes os interesses particulares sobrepõem-se aos interesses mais gerais, não é? E quando os interesses particulares se sobrepõem aos interesses mais gerais, é muito difícil às vezes fazer avançar projetos de interesse nacional. E isso era. Nesta sua trajetória enquanto dirigente, com as devidas aspas aqui, da EMIS, tivesse que definir a sua passagem pela instituição em 3 palavras, quais palavras usaria para a definição? Ora, resistência, resiliência e redundância. São os 3 R's. Redundância, a última. Redundância. Porquê estas 3 palavras? Redundância significa que, como na vida, todos os sistemas têm que ser redundantes, porque pode haver falhas, pode haver imprevistos, e temos que ter sistemas redundantes. Você não pode andar num carro sem um pneu de socorro, não é? Que indicadores gostaria que fossem usados para avaliar o seu legado? Bem, acho que o indicador principal seria o indicador da bancarização, não é? Eu tenho pena de um projeto que nós idealizamos em 2011 ou 2012. Nós idealizamos um projeto para fazer inclusão financeira da população não bancarizada. Portanto, era um projeto de mobile money,
que era criar uma subsidiária, uma espécie de empresa subsidiária da EMIS, mas com participação dos operadores para se dedicar ao negócio de mobile money. E esse projeto não vingou. E é com muita pena, porque se ele tivesse vingado, talvez hoje nós tivéssemos um panorama de inclusão financeira diferente. Muito bem. O que é que gostaria que acontecesse na EMIS depois da sua saída, que naturalmente demonstrasse que o trabalho feito durante a sua gestão foi sustentável? Bem, eu gostaria que os valores que estiveram na base da criação da EMIS e do crescimento da EMIS, da sustentação da EMIS, que esses valores não se perdessem. Porque nada se faz se não estiver assente num conjunto de valores partilhados e que sigam princípios básicos da ética republicana, que ou seja, primeiro o Estado, depois nós. Engenheiro, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Chegamos ao fim da nossa conversa. Eu considero uma conversa, naturalmente é um espaço de entrevista, mas tivemos aqui uma conversa reveladora, uma conversa inspiradora e acabamos por aprender também muita coisa sobre a bancarização, a inclusão financeira, o sistema de pagamento, a história da EMIS, a inovação e aquilo que são também os desafios e acabou também por especificar alguns detalhes, como por exemplo as 3 palavras que são a resiliência, a resistência e também a redundância, que acabou por definir como aquelas que gostaria de enumerar quando eventualmente deixar aqui esta instituição. Muito obrigado e esperamos tê-lo novamente aqui no programa Sinergia, engenheiro. Está bem, obrigado também. Muito Obrigado. bom dia e continuação de uma ótima quarta-feira.